Olá pessoal, boa noite nessa live dessa quinta-feira que nós vamos falar de um assunto super interessante, que é o fluxo Y e como que isso pode impactar positivamente a gestão da sua clínica, não é mesmo? Nós vamos dar um tempinho aqui, como já é de costume, para que o pessoal possa entrar na live, pode interagir com a gente e a gente possa falar um pouquinho sobre esse assunto tão bacana que é justamente pensar na gestão da sua clínica, pensar como que você pode potencializar seus resultados a partir dos três eixos: o eixo do cliente, o eixo assistencial e o eixo administrativo financeiro, tá bom? Então vamos dar um tempinho para o pessoal chegar. Vou pedir que vocês anotem isso muito bem, que vocês pensem nisso para que a gente possa fazer uma live aqui muito produtiva, que a gente possa falar sobre gestão de consultórios e clínicas de uma forma diferenciada, tá bom? Então, dando mais um tempinho para o pessoal, doutora Tássia Camila, seja muito bem-vinda, doutora Tássia, é um prazer receber você aqui nessa nossa live que nós vamos falar sobre os processos de gestão de uma clínica, como que nós podemos administrar melhor a nossa clínica. A Diene também já chegou, seja muito bem-vinda, Diene. Inclusive a Diene estará no nosso curso, né, Diene? Dia 3 de agosto. É um prazer ter você aqui. Então vamos lá, gente, começar a interagir aqui, entender um pouquinho mais. Na hora que eu estou pensando na gestão na área da saúde, na hora que eu estou pensando um pouquinho na gestão da minha clínica, tem diversos processos que eu tenho que pensar, que eu tenho que entender, que a ideia é que a gente busque esse conhecimento para poder agregar valor dentro de todo o fluxo do cliente dentro da clínica, não é mesmo? Então, o que eu vou pedir vocês para fazer? Vá para um lugar na sua casa mais tranquilo, que você possa anotar tudo que você queira, que você possa ter a tranquilidade de ouvir aquilo que nós vamos comentar aqui hoje, tá bom? Olá, tudo bem, doutor Danilo, Aline, aí nossa parceirona do MedPlus, é um prazer ter vocês aqui, e vamos deixar o pessoal chegar mais um pouquinho, porque toda vez que a gente começa uma live, tem aqueles minutinhos que às vezes o Instagram trava ali um pouquinho para começar. Então eu sempre espero aí um tempinho. Nosso amigo Luan aí também no mestrado chegou, seja muito bem-vindo. Então é o seguinte, gente, vamos começar a falar aqui e depois o pessoal que for chegando depois vai entrando e vai entendendo um pouquinho mais. O que eu vou falar aqui para vocês é entender os processos dentro da sua clínica. Como que isso é importante? Como que é importante eu entender o que é crucial na gestão do seu consultório ou da sua clínica, na gestão da saúde, para que você impacte o cliente positivamente. Porque é a partir da minha gestão, a partir daquilo que eu faço para melhor desenvolver a minha atividade dentro da clínica, que vai me gerar um resultado muito mais surpreendente. E é isso que todo mundo quer, né? Então, vocês que são proprietários de consultórios e clínicas, vocês que estão aí dentro da gestão, sempre se perguntam: o que eu posso fazer para melhorar meus resultados, né? Doutora Ana Ferretti, seja muito bem-vinda, doutora Ana. E, neste caso, gente, o que é importante a gente entender? Que todos os processos dentro da gestão do seu negócio estão atrelados a um resultado que você pode potencializar, que você pode melhorar. E como que você melhora os seus resultados? Agregando valor. Você precisa agregar valor em todas as etapas da jornada do cliente. E é isso que nós vamos falar aqui um pouquinho. Nós vamos falar dentro dessa estratégia, daquilo que eu estou sempre falando, o eixo do cliente, como que é importante a gente gerar relacionamento com o cliente. Isso é importante demais. E também a parte assistencial, como que eu posso controlar a parte assistencial, e também o administrativo financeiro, como que eu vou gerir as contas da minha clínica. E geralmente eu brinco muito com meus clientes que os proprietários de consultório e clínica às vezes não tem o controle que deveria. É um controle muito amador, e eu ainda brinco: olha, o verdureiro já está na sua frente, porque o verdureiro sabe o preço de custo de tudo que ele vende. E às vezes o proprietário de clínica não é isso?
Então, gente, vocês que estão aqui online, deixa um recadinho aqui pra gente, falando a cidade, falando a profissão de vocês, qual a especialidade, para que a gente possa interagir aqui um pouquinho. Coloca aqui pra mim, fazendo favor, né? Dá um tchauzinho aí, só para eu poder saber quem está online, de qual cidade você é, para que a gente possa interagir e conversar bastante nessa live sobre a importância desses processos, tá bom? Vamos lá? Então deixa o comentário aí para a gente poder interagir, porque hoje em dia rede social é interação pura, né? E eu estou aqui tentando passar um pouquinho de conhecimento, mas são vocês que vão fazer essa live aqui junto comigo, tá bom? Bom, gente, enquanto vocês vão anotando, vão deixando um recadinho aí, o que eu queria falar com vocês? Se a gente for pensar um pouquinho na jornada do cliente, para pensar tudo aquilo que você compra no dia a dia. Pensa tudo aquilo que você compra no dia a dia. Você quer adquirir um telefone, ou quer ir num restaurante, ou quer comprar qualquer produto. Qual que é o seu raciocínio para tomada de decisão? Você concorda que geralmente, quando a gente quer conhecer um pouco o produto, a gente vai até a internet, a gente pergunta para um amigo, a gente procura saber um pouco mais daquilo que a gente quer comprar, né? Porque existem dois tipos de compra. Existem as compras no impulso, que eu compro sem pesquisar nada, simplesmente por uma estratégia de marketing que me puxou os olhos, né? Ou então, eu vou pesquisar aquilo que eu vou comprar. E a partir do momento que eu pesquiso aquilo que eu quero comprar, existe uma relação que tem que ser pensada, não é isso? Então, olha só, doutora Tássia de Uberlândia, orto e harmonização orofacial. Doutora Tássia, depois eu tenho uma notícia bacana para te contar, tá? Fica aí até o final da live que eu vou te falar. Mas Uberlândia, nossa querida Uberlândia, inclusive, em breve eu devo estar aí na região, né, em Brasília. Diene, de Belo Horizonte, minha colega lá da UFMG, trabalha como na recepção de um laboratório de patologia clínica, muito bacana. Diene é uma pessoa sensacional. Luan, também um grande amigo meu, em Belo Horizonte, lá no HC, né, Luan? Parabéns, trabalho fantástico. Então vamos lá, gente. Vamos pensar no fluxo. Quando você quer comprar, você vai jogar na internet, tá? Olha, eu quero comprar um telefone. Então eu vou pesquisar, simples. Olha, eu quero saber sobre o iPhone novo, o iPhone 8. As características dele, por que eu compraria o iPhone 8 e não um Samsung Galaxy? Aquelas pesquisas padrão, por que eu vou comprar produto A ao invés de produto B? E eu vou tomar essa decisão baseada naquelas informações que eu busquei. E isso vai me ajudar a entender. Na área da saúde, não é tão palpável assim. Porque, por exemplo, uma consulta de um médico, quanto que vocês pagariam numa consulta médica para salvar a vida de uma pessoa que você ama? Vou dar um exemplo ainda mais correto. Um parente seu que você ama muito está entre a vida e a morte no hospital. Existem dois médicos. O médico de 10 mil reais e o médico de 15 mil reais. Qual deles você pagaria para salvar a vida daquela pessoa que você ama? A única informação que você tem é essa. Olha, tem uma pessoa que eu amo, que está num hospital entre a vida e a morte. Eu tenho que escolher entre o médico A, que me cobra 10 mil, e o médico B, que me cobra 15 mil reais. Então, a primeira pergunta que eu faço para você colocar aqui no direct para mim. Qual você contrataria? Me conta. Me conta que eu vou explicar o porquê que eu estou fazendo essa pergunta. Tá bom? Enquanto isso, Danilo, lá de Londrina, Paraná, administrador de clínica oftalmológica. Seja muito bem-vindo, Danilo. Inclusive, em breve a gente deve marcar uma reunião de mapa estratégico, se não me estou enganado. Minha equipe já me falou de você. E nós vamos conversar essa semana, se Deus quiser. Né? Então, conte aqui pra gente. 10 ou 15 mil, quanto que você pagaria para o médico salvar a vida de uma pessoa que você ama? Né? Quero saber de você. E eu vou te explicar por que você vai tomar essa decisão. Olha só. Né? Alguém?
Vamos lá, gente. Às vezes o Instagram dá uma travadinha mesmo e demora para responder. O que tiver melhor referência, não preocupa o valor, né? Isso aí, Lê Soares, o que tiver melhor referência. Mas vamos supor que você não sabe qual que é a referência, tá, Lê? Você chegou no hospital agora com a pessoa que você ama, com a sua mãe, com o seu filho. A única informação que você tem é o seguinte, a recepcionista te perguntou, Lê, você quer fazer com o médico A que cobra 10 ou o médico B que cobra 15? O Luan falou, mais caro, se isso representasse o melhor. Olha que legal o que o Luan tá falando. O mais caro se isso representasse o melhor, né? Já a Diene fala, considerando que só sei o preço, eu pagaria o de 10 mil. Olha só, já começa a ficar dividido, né? Olha como que é a mente humana, gente, como que isso é sério. Se é uma pessoa que eu amo muito, vou supor assim, minha mãe, tá? Num caso hipotético, né? Deus me livre, né? Vamos supor que é minha mãe. E eu tenho que tomar decisão entre 10 ou 15 mil para salvar a vida da minha mãe. O que eu vou fazer? A grande maioria, 93% da população entrevistada na pesquisa, pagaria 15 mil. Né? Então, Diene, você é aí a exceção, né? Neste caso hipotético, lógico. Pagaria 15 mil. Por quê? Porque as pessoas têm na cabeça dela que aquilo que é mais caro é melhor, assim como o Luan falou. O mais caro se isso representasse o melhor. Porque na percepção das pessoas, se custa mais caro, é melhor. Mesmo que não seja. Mas é a percepção que nos passa. E no momento que a gente está ali, entre a vida e a morte, de uma pessoa que a gente ama, a gente paga 15, sabe por quê? Se a gente paga 10 e a pessoa morre, minha mãe morre. Paguei 10 mil, minha mãe morreu. Né? Eu vou ficar com peso na consciência gigantesco de que, e se eu pagasse 15? Será que ela sobreviveria? Aí eu vou me sentir um filho ruim. Uma pessoa que não fez tudo que podia. Agora, se eu pago os 15 mil e ela morre, eu fico com a consciência tranquila. Eu vou falar o quê? Eu fiz o meu melhor. Eu fiz o melhor que eu podia naquele momento. Infelizmente não deu certo. Então, isso aqui mostra a pesquisa. 93% das pessoas escolheriam 15 mil reais. E por que eu estou falando isso? Porque na área da saúde, a intangibilidade do bem é algo muito forte. A percepção de valor do que vale uma consulta, do que vale um procedimento, do que vale uma cirurgia, depende muito mais do que eu agrego valor do que no preço que eu cobro. Tá bom? Isso é muito importante você ter noção dentro da gestão de consultórios e clínicas. Nem tudo é preço. O que interessa é o valor que você agrega. Porque é tão intangível uma consulta médica, é diferente de uma caneta Bic. Uma caneta Bic custa R$2. Você não vai pagar R$50 numa caneta Bic, ninguém é louco. Mas se você pagar 10 centavos, também tá estranho. Então R$2 é mais ou menos o preço de uma caneta Bic. Por quê? É um produto que você conhece. A área da saúde é intangível. Por exemplo, eu tenho uma cliente minha, eu sempre falo isso nos meus cursos, eu tenho uma cliente minha que é nutricionista no estado do Rio de Janeiro, que para uma consulta de meia hora, cobra R$2.000. E está com a agenda cheia. E não tem nada de errado nisso. Mas ela aprendeu a agregar valor em todo o fluxo, em toda a jornada do cliente dela. E aí foi sensacional. E eu falo a mesma coisa com você. O valor que você cobra do seu cliente está diretamente relacionado com aquilo que você proporciona para ele, que é muito mais do que simplesmente o procedimento. Entendeu? Como que o buraco é mais embaixo? E pensando nessa jornada, nós vamos começar do primeiro eixo, que é justamente o eixo do cliente. É no momento que o cliente foi lá nas redes sociais e pesquisou. Eu estava falando isso, por exemplo, com o Dr. Henrique Keffler, que é um cliente meu, que eu tenho um carinho especial lá de Tangará da Serra, no Mato Grosso. Eu até fui na inauguração dele, quem me acompanha nas redes sociais. E eu estava discutindo isso com ele. E ele falando comigo, Tobias, eu sou urologista. Como que eu vou divulgar o meu produto, o meu serviço nas redes sociais? Um urologista não pode tirar uma foto abraçado com o cliente. Olha quem veio aqui hoje. Né? O homem tem esse preconceito. Ele não quer contar que foi no urologista.
né? E aí, como é que eu divulgo? Estratégia de Google. Porque a pessoa que quer ir no urologista vai pesquisar o quê? Urologista, cidade tal. Você tem que ser o primeiro. Você tem que ser o primeiro, né? E da mesma forma, pense no seu negócio, qual que é a melhor forma de captar esse cliente. Que não é o tema da live de hoje. Mas, a partir do momento que você captou esse cliente, começa a gestão. Começa o fluxo Y. E aí, nós podemos agregar muito valor nisso. A começar da marcação de consulta, que é o primeiro passo do cliente na sua clínica. E ali você já tem que encantar. Você já tem que encantar ali na marcação de consulta. Não é mesmo? Porque se a sua secretária, e aí eu quero uma reflexão sua, se a sua secretária atende o telefone na sua clínica falando clínica tal, aqui é fulano de tal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Por exemplo, clínica Sorriso Feliz, Mônica, bom dia, né? Se a pessoa que atende o telefone chama Mônica. Clínica Feliz, Mônica, bom dia. Todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Isso não agrega valor. Se isso é a forma de atender na sua clínica, mude. Mude para uma coisa mais alegre, uma coisa mais carinhosa, mais humana. E, por exemplo, um exemplo que eu dou para cliente meu é usar o olá. Olá, aqui é o Tobias da Máquina de Soluções, tudo bem? Que posso te ajudar? Quando eu falo assim, agrega valor. Agrega valor. Olá, é alegre, não é? Olá. Aqui é o Tobias da Máquina de Soluções. Não é qualquer Tobias, é o Tobias da Máquina de Soluções. E em que posso te ajudar? Quando eu falo dessa forma, o cliente gosta. O cliente se sente acolhido. Isso é muito importante, né? Vamos ver aqui o que a Lê está falando. Compartilho dessa visão, mas nem sempre o valor é o mais adequado ao bolso e à circunstância. Sim, Lê, mas aí, só tirando essa dúvida sua, é toda uma questão de alinhamento daquilo que você oferece para aquele cliente que está chegando. Se você agrega muito valor no seu atendimento, se você faz todo um atendimento VIP e continua chegando o cliente que a gente chama de cliente de transação, que só quer preço, é porque ou você está captando errado, você está acabando fazendo um canal de divulgação nas redes sociais ou boca a boca errado, ou então está vindo pessoas que não tem nada a ver com a clínica, você não está agregando valor ao longo do processo, tá? Então é um caso que a gente tem que discutir, que pode ser, sabe, aquele parafusinho que você só ajusta? Pode ser uma coisa pequena. E aí a gente precisa de um diagnóstico para entender, né? Outro comentário da Lê também, peraí, deixa eu ver aqui. Encantamento do cliente, pontualidade e principalmente atenção ao que o paciente fala. Com certeza, Lê, a gente tem que encantar o cliente. E pontualidade, eu falo isso muito com meus clientes. Não existe esse negócio que era antigamente, né, gente? Que era até bonito o médico atrasar, o dentista atrasar. Nossa, ele é importante. Estou aqui há 1 hora esperando ele. Né? Inclusive, uma dica que eu dou para vocês, não use a palavra paciente. Paciente é coisa que o Brasil usa. Lá no exterior não existe paciente, é cliente. Aqui é a mesma coisa, é cliente. Paciente é quem tem paciência. Né? E o nosso paciente hoje não tem paciência mais, é cliente. Você está ali para oferecer um serviço em troca de um valor financeiro. Ele é seu cliente, não é seu paciente. Tá bom? Então é o seguinte, se eu já atendo o cliente de uma maneira carinhosa, acolhendo ele, fazendo com que ele se sinta bem pelo telefone, passando a disponibilidade do corpo clínico, perguntando o melhor dia e hora para ele. Eu odeio aquela secretária que pega o telefone e fala o seguinte, olha, tem uma agenda, tem um horário aqui com o Dr. João, amanhã 2 da tarde, você pode? Falei, peraí, amanhã com o Dr. João 2 da tarde, eu tenho que me virar. Não é o melhor. O melhor é você falar o seguinte, Mariazinha, agenda do Dr. João, qual que é o melhor dia para você da semana? Me conta, qual que é o melhor dia da semana? Aí ele vai falar, terça e quinta. Tá bom, Mariazinha, de manhã ou de tarde? À tarde. Tudo bem, Mariazinha, só um minutinho que eu vou procurar aqui na agenda do Dr. João
um horário terça ou quinta à tarde que possa te atender. E aí você vai procurar. Nem sempre amanhã, 2 da tarde, é o melhor horário para ela. Isso faz o quê? Subir meu indicador de absenteísmo, de falta, de remarcações. Por quê? Você está pensando em você e não está pensando no seu cliente. Então você tem que pensar o que é o melhor para o seu cliente e ajustar isso, tá bom? A Ana Ferretti, todo bom profissional deve ter comprometimento, entender a dor do outro para conquistar o cliente. Muito bom, Ana Ferretti. Realmente a gente tem que saber ouvir. Aquela velha brincadeirinha que a gente fala, né? Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca para a gente ouvir mais e falar menos, né? Então a gente tem que ouvir a necessidade do cliente, entender o que ele está procurando. Isso é muito mais relevante, não é isso? E o Danilo, lidamos com a área da saúde, o atendimento deve ser humano e você precisa demonstrar que você quer ajudar. Exatamente. É muito importante, gente, na área da saúde, você se colocar no lugar do cliente. Geralmente ele está sentindo dor, ele está incomodado, ele está com medo, dependendo da especialidade. Medo se vai morrer, se vai viver, medo se o parente dele tá bem ou não tá de saúde, medo com o que vai acontecer no futuro. E vocês pegam um cliente ali completamente desprotegido, vamos dizer assim, e você tem que acolhê-lo, né? E aí começa aqueles atendimentos, que eu nem gosto de usar esse termo, mas que simplifica um pouco, que o pessoal denigra a imagem do SUS, eu sou totalmente contra isso, mas que o pessoal fala que atendimento padrão SUS é aquele negócio, né? Tá atendendo a pessoa ali e fala, fulano de tal, sua vez, vem cá. Nem olha para a cara do cliente. Isso é um pavor. Acolha o cliente. Deixa o telefone. Porque o segundo passo é o atendimento na clínica, é acolher o cliente na recepção. Na hora que o cliente seu chega, na hora que o seu cliente chega na sua clínica, é o primeiro contato de você com o seu cliente. E aí? Qual que é a percepção? E para pensar, gente, a mesma coisa vocês numa loja. No momento que vocês vão comprar um telefone, vão comprar qualquer coisa, vai comprar uma roupa, entrou numa loja de roupa, né? O que você vai fazer? Você chega ali na porta e dá aquele 180 graus, né? Você vai olhar, vai observar. Olha, essa loja me agrada, o cheiro dessa loja é legal, o que eu tô vendo é legal, eu tô gostando daquilo que eu tô saboreando naquele momento, visual, olfativo, né? E sinestésico, isso tem que ser interessante. É a mesma coisa o seu cliente. Na hora que o seu cliente chega, ele quer sentir a sua clínica. Então você tem que acolhê-lo no mesmo clima humanizado do atendimento na recepção. É abrir a porta para ele. Para de botãozinho na recepção para abrir porta automática. Não, vai lá recebê-lo. Vai lá abrir a porta para ele. Acolha o seu cliente. E no momento que você acolhe o seu cliente, você abre as portas para ele e fala, tudo bem, que bom que você veio, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa. Né? Aceita um cafezinho, aceita uma água, um suco, ali fica o banheiro, quer ver uma revista, quer ouvir uma música. É acolher. Da mesma forma que você acolhe quando um amigo seu chega na sua casa. Quando o amigo chega na sua casa, você não abre o portão por ele no interfone e continua lá no seu quarto, esperando o seu amigo entrar. Você vai recebê-lo na porta. Então por que você não faz isso na sua clínica? Não é mesmo? Vamos dar um oi aqui para o pessoal que chegou? Arlete, seja muito bem-vinda, Arlete. A Thaís, nossa parceirona aí do MedPlus, muito bem-vinda, Thaís. Grande parceira, amiga aí do MedPlus, sistema sensacional. Depois nós vamos falar um pouquinho do MedPlus, tá, Thaís? Amanda, seja muito bem-vinda, Amanda. Pessoal de Salvador, seja muito bem-vindo. Luciana Ferri, muito bom receber vocês aqui. A Suzete, excelente, gente, muito bem-vindo. Vamos fazer uma live bacana aqui. Então, continuando. Acolhi o cliente na recepção, ofereci uma água, um cafezinho, deixei o cliente, aquele termo que eu uso, desasfaltar. O que é o desasfaltar? É o cliente chegar na clínica e respirar. Eu cheguei.
É o momento de eu esquecer o trânsito, as dores de cabeça de estacionamento, eu respirar. Cheguei na clínica. Nossa, deixa eu tomar uma água, deixa eu relaxar para poder ser atendido pelo médico, pelo dentista, né? É nesse momento que vale ouro o acolhimento, né? Muito importante. E aí, quando você faz isso, o que você tem que fazer? Você tem que pegar esse cliente e ter tempo de trabalhá-lo. Por isso que eu vou dar uma dica aqui sensacional, gente. Uma dica muito boa aqui, que é o seguinte. É você explicar para o seu cliente que ele precisa chegar com 15 minutos de antecedência. Então, se a consulta do cliente é 10 horas da manhã, peça ele para chegar às 9h45. Se você pedir ele para chegar às 9h45, pode ser que ele não chegue 9h45, mas ele vai chegar antes das 10. E a sua recepcionista vai ter calma, vai ter tranquilidade para poder gerir a recepção. Porque a recepcionista é a presidente da recepção. Já parou para pensar nisso? Que a recepcionista é a presidente da recepção, né? E ela que gerencia aquilo ali. E ela tem que ter a habilidade de conseguir colocar 3, 4, 5 pessoas ali ao mesmo tempo, relaxando, tomando uma água, tomando um suco, preenchendo a anamnese. Isso tudo é muito importante. Esse tempo para o cliente relaxar. E depois que ele relaxa, preencheu a anamnese, preencheu a ficha do cliente, tudo bonitinho, lançou no sistema. Aí o que você vai falar para o cliente? Mariazinha, fica à vontade, daqui a pouco o Dr. João vai vir aqui te buscar, tá bom? Sinta-se em casa. E aí você deixa a Mariazinha lá tranquila, né? E aí entra muito aquilo que vocês falaram aí pra cima da pontualidade. Se a consulta é às 10 da manhã, o médico, o dentista tem que atender o paciente às 10 horas da manhã. Isso é crucial, né? Então, o cliente chegou 15, 10 minutos de antecedência, você acolheu ele ali, preencheu os dados, deixou ele tomar um cafezinho, colocou uma música para ele. Quando chega 10 horas, tá pronto para consulta. É isso? E a partir do momento que está pronto para consulta, o Dr. João tem que sair do consultório dele, que até brinco com eles, tirar a bunda da cadeira, levantar, ir lá na recepção, buscar a Mariazinha. Sabe por quê? Porque a Mariazinha veio por causa do Dr. João. Então o Dr. João tem que honrar a Mariazinha dentro da clínica. Tem que honrar. E é isso que a gente agrega valor. É quando o Dr. João sai da cadeira dele, chega na recepção e fala: Ô Mariazinha, seja muito bem-vinda, é a sua vez, vem comigo que eu vou te atender. A Mariazinha fica toda feliz porque o Dr. João veio buscar o cliente na recepção. Gente, isso é agregar valor. Isso é mostrar que o cliente não é só mais um. Que ele é benquisto ali dentro da clínica. Não é mesmo? E aí, dentro da clínica, dentro do consultório, depois que o Dr. João levou a Mariazinha para dentro do consultório, existem os famosos 3 tempos. 3 tempos. Primeiro tempo, mesa de negociação. Você nunca leva o cliente para a cadeira odontológica ou para a maca. Primeiro, para uma mesinha muito bem trabalhada, né? Conversa com ele ali. Depois que você conversou, bateu um papo com ele ali, aí no segundo tempo você leva para a parte clínica, você vai fazer uma avaliação do caso dele, ou você vai fazer o procedimento se for cliente já recorrente, né? E depois que fez a avaliação, volta para a mesa de negociação. Sempre, gente, consulta de meia hora, 3 tempos. Consulta de 1 hora, 3 tempos. Consulta de 2 horas, 3 tempos. Sempre. Mesa de negociação, mesa clínica, mesa de negociação. Sempre, sempre e sempre. O cliente tem que começar e finalizar dentro do seu consultório, sentado batendo papo com você, para que ele não fique pensando no procedimento. Isso agrega valor. Olha que dica bacana. Isso tudo potencializa resultados seus, não é mesmo? Tá bom? E aí, se é um cliente de primeira vez e primeiro bati um papo com ele, levei ele para a cadeira, analisei o caso clínico dele, voltei para a mesa de negociação e eu vou passar para ele o orçamento. Esse orçamento, gente, tem que ser muito bem falado, tem que ser muito bem explicado.
Eu tenho que entregar num material que eu chamo de material de terceira mesa, que tem que ser muito bem feito, que é o quê? Um folder bonito, um cartãozinho de bonita, um cartãozinho de visita bonito. O orçamento sendo gerado de dentro do sistema. Como que é importante o sistema de gestão. Como é importante. Tá? Você gerar o orçamento de dentro do sistema, imprimir num papel timbrado bonito da clínica, montar um kitzinho, colocar dentro de um envelope personalizado e entregar para o cliente. Um kit bonito da sua clínica. Quanto que custa um kit desse? R$5, R$6. E a chance sua de fechar aquele procedimento é muito maior. Simplesmente porque você deu uma atenção para o seu cliente e entregou um material bonito. Tá bom? A partir do momento que eu dei o orçamento para o cliente, a bola está com ele. Aí o cliente vai falar se ele quer ou se ele não quer. E se ele quiser, aí abre para os dois lados. Abre um fluxo Y. Abre a parte assistencial, abre a parte financeira. Entendeu? Então o Y o que é? Tentar fazer um desenho aqui. Ó. Esse eixo é o eixo do cliente, que vai desde a marcação de consulta até o orçamento, que eu falei aqui. Do lado de cá, eu tenho o eixo assistencial, que é a evolução de prontuários, toda a parte assistencial de controle de produtividade. E eu tenho, do lado de cá, o eixo administrativo financeiro, formando um Y. E o centro desse Y é a tomada de decisão do cliente, se ele vai fechar com você ou não. Tá bom? Respondendo aqui a dúvida de Salvador, como fazer para melhorar essa relação do médico quando a recepção é em um andar e os consultórios em outro? Muito boa pergunta, Salvador. Vai muito da estratégia sua, tá? Vai muito da estratégia. Dependendo da clínica, aí a gente tem que ver a distância, a metragem e tudo mais. Às vezes, vale a pena descer e buscar o cliente, principalmente se consultas forem acima de 1 hora, ou pelo menos de 1 hora. Então, de hora em hora, o profissional da saúde levantar, e mesmo que ele tenha que descer uma escada e buscar um cliente em outro andar, ainda é plausível. Agora, se for menos de 1 hora, já dificulta. Se o seu atendimento for reduzido, o tempo de atendimento for reduzido, aí eu sugiro que, ao invés do profissional buscar o cliente na recepção, infelizmente a gente tem que usar o plano B, que é o seguinte: a equipe assistencial, que são as auxiliares e tudo mais, pega o cliente e leva até a sala. E aí o profissional espera da porta, não da cadeira, da porta. E acolhe o cliente na porta e coloca ele sentado. Tá bom? Aí vai depender do seu caso. Se você quiser comentar um pouquinho mais sobre sua realidade, eu te falo aqui. Tá bom, Salvador? Deixa aí pra gente que eu vou comentando. Samara Dermato, seja muito bem-vinda, Samara. Meus amigos da Freire Odontologia, a Renata e o Lauro, sejam muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. E vamos seguir, gente. Então, vamos lá. Eixo do cliente, agendamento, atendimento na recepção, atendimento clínico, orçamento. Beleza? Gerei o orçamento. Agora eu vou para a parte assistencial, tá bom? Na parte assistencial, eu vou fazer a evolução do tratamento do meu cliente. É importante, nesse momento, que, por exemplo, sabiam que é muito mais produtivo para toda a clínica se os prontuários forem organizados em ordem numérica e não alfabética? Numérica de acordo com o número do prontuário no sistema de gestão do seu cliente, da sua clínica, quer dizer. Então, se lá na sua clínica o 325 é a Maria, então você vai anotar no prontuário da Maria 325 e vai organizar em ordem numérica. Porque o tempo que a sua secretária e as suas auxiliares gastam para encontrar um prontuário é, em média, a metade do tempo quando é em ordem alfabética. Tá bom? Então, se a sua clínica ainda é em ordem alfabética, comece a repensar isso aí. Porque é um tempo que a gente perde procurando prontuário e não se atenta para ele, né? Então, organize em ordem numérica, tá bom, gente? Uma dúvida do Luan: atender bem um cliente e acompanhar o pós-venda, nesse caso, o seu tratamento, seu retorno, etc., é garantia de fidelização do mesmo? Muito, muito.
tá? Eu vou falar isso, Luan, justamente porque é justamente o eixo do assistencial que nós começamos a falar aqui, tá? E é realmente muito importante acompanhar. E eu nem gosto do termo pós-venda, porque pós-venda parece que é uma coisa que acabou, né? Acabou. Vendi, não tem mais nada para fazer, vou fazer um pós-venda. Eu falo lá que é o seguinte, é o pré da próxima venda. Isso tem que ficar muito na cabeça suas. Pré da próxima. Porque se eu acabo o tratamento, eu vou fazer um pré da minha próxima venda. E aí muda toda a concepção aí dentro. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Danilo, na minha clínica é feito dessa forma, com nome e numeração própria nossa. Então, Danilo, sugiro migrar. Você que tem o sistema do MedPlus, se não me engano, pelo menos estava na nossa live lá junto com a MedPlus. Se você utiliza o sistema MedPlus, tente organizar o prontuário do cliente de acordo com o número do prontuário no sistema. Você vai ver que é muito mais prático, tá bom? Porque a sua equipe vai olhar o número do prontuário no sistema e vai buscar o prontuário de todo mundo. Existem técnicas para isso, tá bom, Danilo? Você vai ganhar produtividade, principalmente da sua equipe, né? Isso é importante. Então, continuando no eixo assistencial, gente. Gerou orçamento, aprovou orçamento, começa o eixo assistencial, que é esse controle do prontuário, organizar em ordem numérica. A evolução de prontuário é muito importante, tá? Essa evolução tem que ser feita no mesmo dia, não deixar passar de um dia para o outro. Eu gosto de implementar nos meus clientes o que eu chamo de auditoria clínica. O que é a auditoria clínica? A própria recepção e auxiliares conferem o trabalho do corpo clínico. Então a secretária pega os prontuários todos do dia anterior e vai conferir se todos têm evolução. Aquele cliente que não tiver evolução, ela puxa a orelha do médico, do dentista. Puxa a orelha do corpo clínico. E aí eu empodero a recepcionista ou a auxiliar e ponho ela para controlar o médico e o dentista. Elas se sentem valorizadas e a gente ganha muito ali dentro, porque eu começo a garantir toda a parte jurídica e assistencial do cliente. Tá bom? Esse é um tema importante. Colocar a sua própria equipe para acompanhar a evolução de prontuários dos pacientes atendidos no dia anterior. Tá bom? Essa é uma dica também super bacana que a gente faz na nossa consultoria. Tá bom? Além disso, gente, o que acontece? Depois que eu fiz essa evolução, eu tenho que conferir se todos os procedimentos executados no dia foram evoluídos no sistema, foram dados baixa. Então, na hora que eu gero um orçamento que custa R$10.000 e tem 20 procedimentos, naquele orçamento daquele cliente, naquele dia, quantos procedimentos foram executados? 1, 2, 3, tem que dar baixa. Eu tenho que ter em tempo real a situação clínica do meu paciente, do meu cliente. Eu tenho que abrir o orçamento dele e ver. Daquele orçamento com 20 procedimentos, 14 já foram feitos, faltam 6. Rápido, rápido. E para isso um sistema de gestão agrega muito valor, tá? Esterilização e limpeza, que também está no eixo assistencial, é importante na sua clínica. Controle biológico e químico das autoclaves, acompanhamento de lixo, de lixo contaminante, de pérfuro cortante. Tem muita clínica que não faz isso, gente, por incrível que pareça. Espero que não seja o caso de ninguém aqui. Mas o cuidado com a assistência, ela é extremamente relevante. E por último, o pré da próxima venda, que o Luan começou a falar, que é justamente eu conferir o andamento do cliente. Saber se eu cumpri o prazo, se eu executei tudo que tinha para executar, se eu recebi tudo que eu tinha para receber. E naquele último horário que eu marquei com aquele cliente, o último agendamento do tratamento dele, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma análise geral do caso clínico dele de novo e volto ele para o orçamento. Eu volto para analisar uma próxima etapa, um próximo passo. E aí eu vou avaliar se aquele cliente necessita de algum complemento. E aí eu começo a fidelizá-lo, fazê-lo rodar dentro da clínica. E isso é crucial para que a gente tenha um resultado melhor.
Porque o cliente entra, fica, fideliza e continua dentro da clínica. Porque eu estou sempre propondo para ele novos procedimentos, novas soluções que ele não esperava. No começo ele vai para resolver dor, mas ele pode ficar o resto da vida na sua clínica melhorando cada vez mais a saúde dele. E isso é agregar valor. Se você souber fazer, muito bem feito. Tá bom? Uma dúvida aqui da Lê, uma coisa que tenho passado é a dificuldade de alinhar financeiro e fiscal e gestão. Lê, nós vamos entrar nisso agora, que é o eixo administrativo financeiro. A Rainara, seja muito bem-vinda. Rainara, muito bom ter você aqui. Raramente eu te vejo lá no prédio, né? A gente está desencontrando lá no FMG, mas muito bom ter você aqui com a gente, tá bom? Seja bem-vinda. Então é o seguinte, gente. Falei do eixo do cliente. Beleza, Luan? Respondido, né? Falei o eixo do cliente, falei o eixo assistencial. E para finalizar, o eixo do administrativo financeiro, que a Lê Soares até começou a falar. Como alinhar, né, Lê? E é uma dificuldade na maioria das clínicas. Por quê, gente? Pensa comigo. Se eu tenho um bom sistema de gestão, se eu gero o orçamento... é Léo, desculpa, porque tá Lê Soares, né? Então tá bom, Léo, desculpa aí, é porque eu vou lendo o nome, né? Então, Léo, o que eu posso falar para você? Nessa parte administrativa financeira, o que a gente tem que pensar? Quando eu gero um orçamento e aprovo esse orçamento dentro do próprio sistema, se for um sistema bom, e para isso existem poucos sistemas bons no Brasil que fazem isso, ele vai te gerar um contas a receber, muito bem feito, tá? Então, quando eu tenho um contas a receber atualizado, que vem de um orçamento, cruzando parte assistencial com parte financeira, isso vai facilitando minha vida, não é mesmo? Porque eu sei de onde que aquela receita veio daquele orçamento daquele cliente que fechou aqueles procedimentos naquele dia com aquela forma de pagamento. Então isso tem que estar amarrado dentro do sistema de gestão. Por isso que é importante ter um sistema de gestão adequado, né? Além disso, a partir do momento que eu tenho esse bom sistema de gestão, o cliente aprovou o orçamento, foi na sala de relacionamento com o cliente ou foi no comercial. Tem gente que ainda usa o termo comercial. Gente, abole isso. Chama de sala de relacionamento, muito mais carinhoso. Mas que recebe do cliente as parcelas, o sistema tem que atualizar e gerar um contas a receber e um fechamento de caixa para que eu possa fazer o acerto do dia. Gerei um contas a receber, eu vou cadastrar também o meu contas a pagar, que é muito tranquilo de fazer, desde que o seu sistema de gestão faça. Então, chegou uma conta dos Correios ou por e-mail no administrativo, eu vou cadastrar no sistema de gestão, assim que a conta chega, né? Se já tiver provisionado o contas a pagar no sistema, eu atualizo o valor. E aí o que acontece? Eu vou ter dentro do meu sistema de gestão o contas a receber atualizado e um contas a pagar atualizado. Então eu tenho os dois lados atualizados no meu sistema. E isso vai ser crucial para essa próxima etapa que eu vou falar agora. Outra pergunta do Léo antes de eu entrar no próximo. Posso dizer uma apresentação de uma empresa que recebi que achei fantástico? Lógico, Léo. Pode falar à vontade, tá? Pode falar aí que nós vamos falar um pouquinho disso, tá? Pode ser a solução para mim. Conta aqui pra gente, Léo. A gente já tá ansioso para saber. Tassiane Leão, seja muito bem-vinda na nossa live. Curta bastante aí. Enquanto o Léo vai escrevendo, eu vou contar isso aqui. Lancei o meu contas a receber, lancei meu contas a pagar, tudo atualizadinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a conciliação financeira. Que é uma coisa simples. Nada mais, nada menos do que, por exemplo, hoje é quinta-feira, para quem está ao vivo, né? Para quem for assistir amanhã, né? Mas para quem está ao vivo é quinta-feira. No dia de hoje, que é quinta, o que eu vou fazer? A conciliação do dia anterior, da quarta-feira. Sempre um dia antes. Porque o sistema bancário brasileiro funciona assim, tá? O que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu sistema de gestão, olhar o saldo que estava do encerramento do dia 9. Do dia 9 não, da terça-feira. Porque se hoje é quinta, eu estou conciliando quarta, eu pego o saldo final da terça-feira. Beleza? A partir do momento que eu vi o saldo final da terça-feira no sistema, eu vou tirar um extrato bancário do banco, né? Lógico, extrato bancário. Na hora que eu tiro o extrato bancário, o que eu vou ter no meu extrato, assim como o extrato de qualquer pessoa?
saldo anterior, o que eu recebi, o que eu paguei, saldo atual. Não é isso? Tem alguém aqui nessa live que o extrato é diferente? Não tem, né? De todo mundo aqui é assim. Saldo anterior, o que entrou, o que saiu, saldo final. Então, o que eu vou fazer? Eu pego o extrato bancário e vou dar baixa no meu sistema de gestão do contas a pagar e do contas a receber. Então, eu recebi 4 boletos. Eu vou lá no meu sistema de gestão, dou baixa nos 4 boletos. Nossa, eu paguei 2 contas ontem. O que eu vou fazer? Vou dar baixa no meu contas a pagar nas 2 contas que eu paguei. Tobias, mas caiu uma tarifa aqui de R$5 na minha conta. O que eu vou fazer? Cadastro contas a pagar, dá baixa até o saldo bater. E eu só paro a conciliação quando os 2 saldos vão bater. O saldo do sistema e o saldo do banco. Todos os dias. Tá bom? E isso a sua secretária pode fazer, não é nada complexo. Tá bom? Se sua clínica é pequenininha, você não precisa contratar uma pessoa de administrativo só para isso. A sua secretária faz. É só ser treinada. Tá bom? Dá mais uma rodada de boas-vindas, né? Bárbara Martins, seja muito bem-vinda aqui na nossa live. Doutora Jéssica Burli, nossa amigona aqui de Belo Horizonte, seja muito bem-vinda, nossa cliente de coração. Já virou amiga, né, Jéssica? De tanto que a gente bate papo, já virou uma grande amiga minha. Letícia, minha irmã, minha sócia, que amo de paixão, seja bem-vinda na nossa live, tá bom? Então é o seguinte, gente, na hora que eu pego e faço a conciliação, o que eu estou garantindo dentro da minha clínica? Eu estou garantindo que tudo que passou de contas a pagar e de contas a receber está em dia. Eu sei, centavo por centavo, o que passa na minha clínica. Por quê? Porque eu conferi, porque eu conciliei, porque o saldo bancário está batendo. Então não tem erro, não existe letrinha miúda. Se eu paguei R$ 728,10 na minha conta, eu tenho que dar baixa em 728,10. Não é 11, não é 9, é 10 centavos. Senão o saldo não bate. E aí eu vou ter a certeza. E aí vai atualizar os meus inadimplentes. E aí vai atualizar o que eu tenho a pagar ou não. Resultado, eu sei quanto que eu ganho. Eu sei dos meus indicadores. Eu sei quanto que eu tenho no banco. Eu sei se a minha clínica é saudável ou não financeiramente, porque eu tenho informação em tempo real. Eu sei a informação que está para mim e eu tenho certeza absoluta do que aconteceu. E isso é simples de fazer. Você precisa de um bom sistema de gestão, você precisa de uma equipe treinada e de uns processos muito bem desenhados. O Léo falou, nota fiscal automatizada e recibo. É possível, Léo, dependendo do seu sistema de gestão. Aí vai muito do porte da sua clínica. Se sua clínica é pequenininha, às vezes isso nem precisa ser automatizado, tá? Às vezes. Se eu tenho um bom sistema de gestão, facilita muito minha vida. Agora, se minha clínica é um pouquinho maior e requer muito tempo da minha equipe para gerar nota fiscal, aí eu vou para automatização. Então, vai depender da ferramenta que eu utilizo, do sistema. Por isso que eu sempre falo para todos os meus clientes, não saia comprando sistema de gestão porque viu na internet. Você tem que fazer um estudo da sua clínica para saber qual é o melhor sistema de gestão para a sua realidade. Para algumas clínicas, Léo, por incrível que pareça, eu opto por não automatizar. Olha só. Porque eu tenho que entender o nível de maturidade da minha equipe, eu tenho que entender o nível de maturidade da minha clínica, eu tenho que entender os sistemas de gestão e a minha realidade. Porque, por exemplo, tem cidades no interior do Brasil que a internet é muito ruim e às vezes o sistema online não funciona. Então é muito caso a caso, entendeu? Mas assim, tudo que pode ser automatizado sem perder qualidade no relacionamento com o cliente é muito bem-vindo, tá? É muito bem-vindo. Pergunta da Diene, como fazer esse controle se eu receber dinheiro do cliente no momento do atendimento? A mesma coisa. Se eu receber dinheiro do cliente, é em cima de um orçamento. Não é mesmo? Eu gerei um orçamento, que pode ter sido gerado pelo médico, pode ter sido gerado pelo auxiliar, pode ser gerado, às vezes, até pela própria recepção. Tá? Gerei o orçamento, eu vou registrar aquele recebimento.
eu vou dar o que a gente chama de aceite do orçamento. A partir do momento que eu dei aceite no orçamento, eu vou ter que falar que aquele orçamento de R$ 5.000, eu comprei, o cliente pagou tanto no boleto, tanto no cartão, tanto no dinheiro, e isso vai ser conciliado. Não pode ter furo, tá bom? E aí, Diene, eu vou ter certeza de quanto eu recebi. E no final do dia, na hora de eu fazer o fechamento de caixa, a recepcionista, ao fechar o caixa, vai ter que prestar conta para a clínica. Olha, ao todo hoje aqui eu recebi R$ 20.000. Eu recebi 2.000 em dinheiro, eu recebi 10.000 aqui no cartão de crédito, tá aqui os comprovantes todos, com fechamento da maquininha, tudo redondinho. Recebi 5.000 de boleto, deu 17, recebi 3.000 em cheque. E aí eu presto conta, conciliando com o sistema, amarrado no sistema de gestão, não é mesmo? Olha, gente, quem está aqui, doutora Michele Nunes, aqui de Divinópolis, Minas Gerais. Michele, seja muito bem-vinda, saudade de vocês. Me conta depois como que tá aí na sua clínica. Michele, inclusive, gente, é um caso muito interessante que eu sempre conto nos meus cursos, Michele. Depois me chama no privado que eu vou te contar uma novidade que eu sempre falo de vocês com muito carinho nos meus cursos. Me chama no privado que eu quero te contar em primeira mão sobre isso, tá bom? Depois me manda um direct no Instagram que eu quero bater um papo com você, tá bom? Então é o seguinte, gente, o que acontece? A partir do momento que eu gerei o orçamento, fechei o caixa, fiz a minha conciliação financeira, tudo batendo, entrada, saída, o que eu vou fazer? A última etapa, relatórios para tomada de decisão. E relatórios que vão ter o quê? Vão ter indicadores dos 3 eixos. Vão ter indicadores do relacionamento com o cliente. Quantos novos clientes eu tenho? De qual bairro? De qual idade? Qual que é o fechamento deles? A cada 10, quantos que eu estou fechando? Por qual preço? Indicação, eles estão vindo de onde? É do Facebook, no Instagram? É de boca a boca? É carro de som? Tem de tudo. Por que o meu cliente está chegando? Minha pesquisa de satisfação, que eu gosto de usar o NPS, que é o Net Promoter Score. Depois eu quero fazer uma live só para falar de NPS. Então eu tenho vários indicadores do meu eixo do cliente. Também tenho vários indicadores do meu eixo assistencial. Produtividade do corpo clínico. Além do produtividade do corpo clínico, qual que é o procedimento que eu estou mais executando? Quem que é o profissional que mais executa? Eu tenho uma série de indicadores também de corpo clínico, de assistencial, conferência de checklist de limpeza, processo de esterilização que tem que ser conferido, tem que ter os registros que são cobrados até mesmo pela Anvisa, de esterilização, de teste químico e biológico. Então tem uma série de indicadores assistenciais que são muito importantes. E também tem os indicadores financeiros, índice de inadimplência, o que eu paguei e recebi na última semana, o que eu paguei e recebi, o que tem a pagar e receber na próxima, como que está meu saldo em conta, minha saúde financeira, meu oxigênio financeiro. Gente, é muita coisa que, a partir do momento que eu tenho um bom sistema de gestão e tenho todos estes processos muito bem desenhados, o que eu vou fazer? Eu realmente vou fazer gestão. Eu realmente vou pegar um relatório, bater o olho e falar, minha clínica está assim. E aí eu vou tomar decisão. Gente, eu aqui na Máquina de Soluções, eu tiro relatório diário da minha situação. Eu mudo estratégia diariamente da minha gestão. Né? Aqui não é casa de ferreiro, espeto de pau. Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples. A divulgação da live de hoje, né, que começou há 2 dias atrás, ela não teve um resultado legal, porque eu fiz alguns testes e eu vi que não foi tão legal a divulgação. Resultado, eu já alinhei com a minha equipe de marketing que para a próxima live nós vamos mudar a forma de divulgar, que não deu certo essa semana. Às vezes vocês passam desapercebido, estou contando uma coisa interna. Mas é justamente isso. Quando eu tenho indicador, mensuro, verifico como que estão as coisas, eu tomo decisão acertada. Porque eu tenho a informação na mão. Não é mesmo? Eu preciso entender. Eu estou a todo momento monitorando tudo que acontece na minha empresa. A inadimplência da Máquina de Soluções é zero. É zero, porque existem processos de cobrança eficientes.
que são executados aqui dentro. E você pode ter isso na sua clínica também, né? Para de falar que a culpa da inadimplência é da crise brasileira. Não tem nada disso. É a sua gestão. Não é mesmo? Então vamos parar de colocar a culpa no outro e olhar para dentro. O que eu posso fazer para melhorar meus indicadores? O que você está fazendo diariamente para melhorar os seus indicadores? Não é mesmo? Isso que é o mais importante. Olha quem chegou aí na reta final, né, Arícia? Tudo bem, né? Seja muito bem-vinda, nossa cliente de Belo Horizonte também. Muito carinho, inaugurou uma clínica fantástica recentemente em Belo Horizonte. Linda, maravilhosa, né? Parabéns. Então, assim, gente, o fluxo Y é isso. É isso que eu tinha para falar para vocês. Eixo do cliente, agendamento, atendimento na recepção, atendimento clínico, orçamento. Fechou o orçamento? Eixo assistencial, evolução de tratamento, esterilização, limpeza e pré da próxima venda. Eixo administrativo financeiro, aprovou o orçamento? Gero contas a receber, contas a pagar, concilio as contas e gero os relatórios. Se vocês dominarem estes processos, a clínica de vocês vai ter resultado. Vocês vão começar a ver indicador e tomar decisão em cima deles. Não é isso? Né? Gente, então, a gente está chegando na reta final da live e agora eu queria fazer um sorteio de quem está aqui. Como que vai funcionar esse sorteio? Eu tenho uma vaga, a vaga, aliás, gente, contar isso, uma emoção enorme. As vagas do curso de Belo Horizonte haviam acabado ontem. Nós esgotamos as vagas da turma, eu tinha 44 vagas, esgotaram. Aí eu liguei no hotel, negociei, estou pegando mais uma sala para ampliar a sala, para poder colocar mais algumas pessoas que querem muito ir. Então eu quero ver se a gente passa de 50 nessa turma nossa de Belo Horizonte, dia 3 de agosto. E já que eu ampliei minha sala, como uma forma de agradecimento a todo mundo que vai estar lá presente, dia 3 de agosto aqui no Mercury Vila da Serra, em Belo Horizonte, eu queria sortear uma vaga para este curso, tá? Presente aqui da Máquina de Soluções, porque a gente está realmente comemorando o sucesso desse curso que está sendo feito com tanto carinho para vocês, tá bom? E como que vai funcionar esse sorteio, tá? Que foi uma ideia minha hoje, quando nós ampliamos essa quantidade de vagas, que até ontem isso não era uma realidade, mas graças a Deus deu muito certo. Quem assistiu essa live, eu tenho que respeitar que tem muita gente também que às vezes não consegue estar ao vivo e às vezes eu já tive cliente me mandando mensagem 2 horas da manhã, Tobias, estou assistindo sua live aqui agora, que foi quando deu, né? O que eu queria fazer para vocês? Eu vou sortear uma vaga no nosso curso dia 3 de agosto no Hospital Vila da Serra. Vai funcionar da seguinte forma, você vai mandar um direct para mim falando, Tobias, eu quero participar do sorteio. Só isso. Só me manda um direct. Assim que acabar a live, você me manda um direct lá. Tobias, eu quero participar do sorteio. Tá bom? Eu vou pegar todo mundo que respondeu, vou colocar numa tabela e vou fazer o sorteio para vocês. Tá bom? E aí, no final de semana eu vou anunciar o vencedor. Tá bom? Porque eu tenho que respeitar que tem muita gente que vai assistir a live até sexta-feira, 9 horas da noite. Então, sexta-feira, 9 horas da noite, encerra a transmissão da nossa live. Eu vou fazer a tabelinha completa e no sábado de manhã eu vou sortear para no outro sábado esteja presente com a gente. Tá bom, gente? Falta um minutinho para acabar, foi muito bom, nem parece que passou 1 hora, né, gente? Obrigado para quem ficou aqui do começo até o final. É uma honra ter vocês aqui. E eu queria que vocês me dessem um tchau, só pra gente saber quem tá online aqui na reta final, muita gente online. Dá um tchauzinho aqui, foi um prazer gigantesco ter vocês aqui. Pô, doutora Michele, depois de tanto tempo, de volta aqui nas nossas lives, é um prazer. A doutora Tássia, muito bom ter você aqui. Doutor Clauber, sempre aqui com a gente, né, doutor Clauber? Que bom. A Aline do MedPlus. Gente, um sistema de gestão para médicos fantástico é o MedPlus. Ponho minha mão no fogo pela MedPlus quando a gente fala de sistema de gestão para a área médica. Fantástico. Parceiraço nosso, a Aline e a Thaís. Fantástico.
Laura, minha esposa linda, maravilhosa, doutora Jéssica, Luan, Danilo, muito bom te ver aqui também, a Diene, pô, vocês são fantásticos, doutora Arícia, é um carinho muito grande ter você por aqui, e fica aí até a próxima semana, um abração.